Meu nome é Edna Bacage, sou advogada, estou aqui para tirar algumas dúvidas de direito, principalmente direito do trabalho, já que nós passamos aí recentemente por uma reforma trabalhista e isso está gerando muitas dúvidas e incertezas nas relações empregatícias. O tema de hoje é sobre as horas in itinere e a reforma trabalhista. O que significa horas in itinere? É um termo jurídico em latim que significa horas na estrada ou horas no itinerário. Então esse termo ele define o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e o seu retorno para casa. O que ocorre? O artigo 58, parágrafo 2º da CLT, estabelecia que esse tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e o seu retorno, por qualquer meio de transporte, em regra, não era computado na jornada de trabalho. Porém, excepcionalmente, esse dispositivo previa a possibilidade desse tempo ser computado na jornada se a empresa ficasse em local de difícil acesso e o empregador fornecesse a condução. Então, a antiga legislação entendia que esse tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e o seu retorno era um tempo que o empregado ficava à disposição do empregador. Por isso que essas horas tinham que serem pagas. Então, o empregador ele tinha duas opções. Ou ele pagava essas horas como extra, ou ele reduzia na jornada de trabalho do empregado essas horas. O que ocorre hoje? Com a reforma trabalhista, essas horas in itinere não permanecem mais no nosso ordenamento jurídico. Então, a nova legislação determinou que essas horas de deslocamento da residência do trabalhador até o posto de trabalho não são consideradas mais como tempo à disposição do empregador e por isso não integram mais a jornada de trabalho. Para um maior entendimento, eu trouxe um exemplo. Uma determinada fazenda, da sua sede até o posto de trabalho, tinha 90 quilômetros. Então, o empregador fornecia a condução para esses empregados e eles levavam em média 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Nesse caso, o empregador poderia pagar essas 2 horas como extra ou reduzir na jornada de trabalho essas 2 horas desses empregados. Nesse exemplo, o empregador reduzia essas horas. Então, se o empregado trabalhava lá na lavoura ou na colheita 8 horas, ele iria trabalhar 6 horas, porque iriam ser reduzidas essas 2 horas. Bom, com a reforma trabalhista, como eu disse, isso não permanece mais. Só que não é tão simples assim como parece. Existe aí uma controvérsia. Imagine vocês que esse empregado dessa fazenda foi admitido antes da reforma e continua trabalhando até hoje. Antes ele trabalhava 6 horas e ganhava R$2.000. Hoje ele vai trabalhar 8 horas e vai ganhar os mesmos R$2.000. Então existe um artigo na CLT, que é o artigo 468, que dispõe que só é lícita a alteração nas condições do contrato se for por mútuo consentimento e ainda assim não houver direto ou indiretamente prejuízo para o empregado. Baseado nesse artigo, existe uma forte corrente entendendo que a reforma trabalhista só se aplica naqueles pontos alterados pelo direito material para os empregados novos, ou seja, para aqueles empregados que foram admitidos depois da reforma. Veja bem, quando essa corrente diz que só se aplica nos pontos alterados pelo direito material para os empregados novos, é naquilo que vai prejudicar o empregado. Lógico, se for para beneficiar o empregado, a reforma aplica-se de imediato. Mas nesse caso específico das horas in itinere, está prejudicando o empregado. Por quê? Primeiro porque houve uma alteração no contrato e ainda assim houve uma redução salarial, que também não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, por essa corrente, se o empregador vem pagando para esse empregado essas horas in itinere, aconselha-se que não deve parar de pagar, porque está havendo aí uma lesão ao artigo 468 da CLT. Então esse vídeo tem o intuito de alertar os empregadores para não serem apanhados de surpresa.
Então pode ocorrer que o empregador deixe de pagar essas horas in time baseado na reforma trabalhista e se eventualmente ocorrer uma ação trabalhista e se o juiz for adepto a essa corrente que eu falei, pode condenar esse empregador ao pagamento dessas horas. Então fica aqui um alerta, né, para que se o empregador vem pagando essas horas, às vezes é melhor continuar pagando e a reforma trabalhista valer para aqueles empregados novos, para aqueles empregados que foram admitidos após a reforma. Outra coisa que tem que esclarecer aqui, se tiver uma convenção coletiva em que dispõe que é possível esse pagamento das horas in time, então, mesmo com a reforma trabalhista, vai valer a convenção coletiva. Tá? Só um esclarecimento. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara. Até o próximo vídeo.